Ó, sobre a aula de hoje, tá bom? Português para dar um auxílio aí na questão da prova de português. Frase, oração e período. E o que é frase? Eu vou virar assim, acho que fica melhor. Que eu tô segurando com a mão aqui. O que é frase? Sentido formado, com ou sem verbo. O que é o sentido formado? Uma frase é uma relação, uma junção de palavras que fazem sentido, né? Por exemplo, eu vou à feira. Uma frase que tem sentido. Que dia maravilhoso, né? Uma frase que faz sentido. Então, a frase, ela é uma junção de palavras com sentido formado que pode ter verbo ou não, com ou sem verbo, tá bom? Uma oração não, é uma frase com verbo. Toda oração tem que ter um verbo. E o que é o verbo, tia? Verbo é uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, tá bom? Uma ação, eu falo muito. Qual é o verbo? Falo, de falar. Eu fico deitada. O meu estado ficou deitada. Ficar deitada, tá bom? Fenômeno na natureza. Choveu muito, trovejou. São fenômenos da natureza, que também são verbos, tá certo? E o que é período? Existe dois tipos de período. Simples, onde só tem um verbo na frase. E o período composto, quando tem um ou quando tem acima de dois verbos, tá bom? De dois para cima. Período simples, novamente. Período simples é quando só tem um verbo. Período composto, quando tem dois ou mais verbos, tá bom? Agora vamos falar de sujeito. O que é o sujeito? Sujeito é aquela pessoa que está fazendo a ação. Aquela pessoa, aquela coisa que faz a ação numa frase. Existe o sujeito simples, que só tem um núcleo. Por exemplo, mamãe foi à feira. Qual é o sujeito? Mamãe, né? Foi ela que fez a ação, ela foi à feira. Sujeito composto, quando tem um ou mais núcleo. Mamãe e papai foram à feira. Quem foi à feira? Mamãe e papai, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos um sujeito, por isso é chamado de sujeito simples. E aqui nós temos duas pessoas que fizeram a ação, por isso é chamado de sujeito composto. O sujeito indeterminado é quando não sabemos quem faz a ação. Por exemplo, falaram mal de você. Falaram seria o sujeito indeterminado. Por quê? Porque eu sei que falaram, só não sei quem foi. Falaram mal de você, alguém, não sei quem, tá bom? Então, nesse caso, é um sujeito indeterminado. Outra dica. Sempre o sujeito determinado começa com um verbo e sempre esse verbo tá aqui, ó, com a terminação AM, de an, tá bom? O sujeito composto é quando a pessoa fez a ação, a pessoa que está fazendo a ação está escondido no verbo. Por exemplo, cheguei atrasado ao encontro. Cheguei seria o meu sujeito oculto. Cheguei, eu, né? Eu cheguei atrasado. Então, esse eu tá aqui escondido nesse verbo. Eu não coloquei o eu, mas eu sei que pelo verbo a gente sabe que é eu. Eu cheguei atrasado. Como, por exemplo, chegamos atrasado. Seria nós, né? Então, quer dizer, o sujeito oculto é diferente do indeterminado. O indeterminado eu sei que foi feita a ação, só não faço ideia de quem foi que fez. E no sujeito oculto, não está dizendo quem fez a ação, mas pelo verbo eu consigo identificar quem foi que fez a ação. Tá bom? Oração sem sujeito. Quando é que acontece a oração sem sujeito? Quando falar em fenômeno na natureza, por exemplo, choveu a noite toda. Então, aqui eu tenho uma oração sem sujeito, porque na frase eu cito um fenômeno na natureza, tá bom?
Ou quando a frase começar com o verbo fazer. Por exemplo, faz tempo que eu não falo com você. Aqui é uma oração sem sujeito. Por quê? Porque começa com o verbo fazer, ó. Faz, tá bom? Outra coisa que eu quero falar. Predicado. Predicado é tudo aquilo que sobra de uma frase depois que eu tiro o sujeito, tá bom? Vamos lá. Mamãe comprou um bolo. Qual é o sujeito da ação? Mamãe, né? Foi ela que fez a ação. Então, aqui eu tenho um sujeito simples. O resto todo que sobrou da minha frase se chama predicado. E aqui existem 3 tipos de predicado. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, quando existem os dois na mesma frase. Predicado verbal, vamos lá. Aqui eu tenho, ó, uma frase com predicado verbal. Mamãe comprou um bolo. Tá vendo o predicado? Comprou um bolo. Qual foi a ação da mamãe? Comprar. Se eu tenho um verbo que exerça uma ação, aqui eu tenho um predicado verbal. Mamãe comprou um bolo. Exerceu uma ação. Então, é um predicado verbal. O predicado nominal é diferente, ó. Por exemplo, mamãe estava cansada. Olha só, o meu sujeito continua sendo a mamãe e o meu predicado estava cansada. Nesse caso, a mamãe não tá fazendo nenhuma ação. Eu só tô dizendo que ela tava o quê? Cansada. Não há ação feita nessa frase. Então, o verbo estava não exerce aqui uma ação. Portanto, é um predicado nominal, porque não está exercendo ação. Eu só estou falando que mamãe está cansada.